vamos começar mais uma live. Hoje vai ser muito legal, porque eu vou estar conversando com a doutora Elizabeth Zameru, que é uma pessoa muito querida, que eu amo. Então vocês não precisam de cupom nenhum para fazer a compra do meu e-book de cura emocional. É só você ir lá no website www.saudeconsciente.com, tá bom? Espero que ajude muito vocês. E vai estar até o final desse mês, por causa da conscientização do suicídio. Olá, prazer! Olá, olá! Que bom, Consegui, conseguimos! Tudo bem, eu falei pra você conseguimos. errado. No fim, Deu, estamos deu juntos, isso que certo, deu importa certo. agora, né? Isso, claro, com certeza. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Gabi. Eu que agradeço você aceitar estar aqui com a gente. Você é uma pessoa que eu respeito muito e que eu admiro muito o seu trabalho. E eu estou, assim, me sentindo Obrigada. honrada de ter você aqui comigo. Ah, que bom, bom. E Muito bom. iremos conversar então sobre codependência, mas eu quero falar, Uhum. quero que você, por favor, se apresente para as pessoas que não te conhecem, para Uhum. te conhecerem. Claro, claro, né? Bem, oi, pessoal. Não sei quem está do lado de lá, mas eu sei que está aumentando o número de pessoas, o pessoal está chegando nesse momento. Então, quero primeiro agradecer a presença de todos vocês. Então, meu nome é Elizabeth Zameru e eu sou médica psiquiatra, psicoterapeuta e com uma série de formações aí, mestrado, um monte de coisa aqui, muita coisa para trás, né? E atualmente eu tenho trabalhado já há muitos anos, me especializei em codependência, em relacionamentos abusivos, inclusive no trabalho, relacionamentos abusivos na relação afetiva e no trabalho, né? Então, isso tem sido o meu foco de trabalho, inclusive projeto do mestrado, tudo em cima desse assunto. Tenho estudado muito e trabalhado em consultório, agora estou fazendo só online, mas direto com esse tema. Inclusive narcisismo e esses transtornos de personalidades que estão próximos desse assunto, né? Porque os narcisistas, eles estão procurando pessoas codependentes, né? É o par maravilhoso, né? Uma pessoa É um par codependente com um perfeito, narcisista. né? Isso, é. Vamos conversar sobre esse lado da codependência que o narcisista se atrai, que é atraído. A questão, assim, é que o narcisista, ele tem uma característica importante de projetar tudo fora. Então, ele busca lá fora. Assim, isso nesse sentido é próximo, é parecido com o dependente. Ele busca o que ele precisa fora. O codependente faz a mesma coisa, ele busca o que ele precisa fora. Só que a maneira de funcionar é muito complementar. O codependente tende a ser mais doador, ele tende a ser mais cuidador, a dar mais atenção, a dar mais suprimentos, de qualquer modo. Não é? E o narcisista tende a receber, ele quer receber. Então, essa dupla fica muito perfeita por causa dessa tendência dos dois, que são complementares. Então, um quer dar, o outro quer receber, está perfeito, né? Não tem o que brigar. No começo. Porque de uma forma os dois são codependentes no fim, né? Só que um é Isso. codependente por um motivo e o outro é É, por outro motivo, né? Um é exatamente. codependente porque precisa do outro, o ego tá fora deles, né? Para conseguir a Isso. admiração dos outros. Aham. E a pessoa empata, né? A vítima é codependente porque precisa ser aceito, né? Então, É. é Uhum. aqui Uhum. Sim. fizeram uma pergunta boa aqui, ó. Ah. A Paula falou: quais são os indícios de codependência afetiva? Então, assim, são muitos os sintomas, são muitos, né? Esse é um tema amplo. A gente pode dar aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é, como a gente acabou de falar, muito cuidadora, mas assim, é algo que é mais do que uma escolha, é uma tendência, é uma programação para ser assim. Então, pessoas muito cuidadoras, pessoas muito, vamos dizer assim, pessoas que se sentem muito mal sozinhas. Então, Acho que ela caiu. Só da Elizabeth. Vamos ver se. Tô com medo porque tá caindo um touro aqui, gente. Você não tem ideia. Vamos ver assim que ela entrar de novo, a gente a gente volta a conversar. Mas não, ela não é demais, ela tá tão linda hoje. Vamos esperá-la então. A codependência, gente,
Geralmente, a gente que é codependente desde criança, que a gente tem pais narcisistas, né? A gente, muitas vezes, a gente acaba virando codependente desde pequeno. Esse padrão é formado de criança e a gente não consegue nem, é, como que diz? A gente consegue reconhecer, porque a gente está tão acostumado a ser de um jeito, né? Eu só tô esperando a doutora voltar aqui. Ai, voltou. Legal. Tá linda mesmo, né, Aparecida? Oi, o que aconteceu? Deu um nó aí? Oi, Um nó geral? deu tilt. Mas Última vamos lá, coisa que a gente das características, né? Então, faz. assim, são pessoas que têm dificuldade de dar limites, dificuldade de dizer não, são pessoas que têm uma tendência a se sentir culpado, muito importante, então elas tendem a ser agradáveis, elas têm uma tendência de se subjugar, tendência de buscar aprovação e reconhecimento e validação fora, né? Então, assim, são muitos os sintomas, né? Pessoas que se conformam com pouco, pessoas que, até mesmo porque muitas vezes receberam muito pouco na infância, então elas se acostumaram a receber pouco, então elas se conformam com pouco. Então, Nem vê que é problema, né? Porque tá tão acostumado a correr atrás do amor de um pai, de uma mãe, que quando eles estão correndo atrás de uma pessoa que ama, acha que é normal aqui, porque fez isso a vida inteira, né? Então a pessoa nem percebe. E muitas pessoas de fora, né, doutora, vem e fala, você não tá prestando atenção, a pessoa não te trata bem. E a pessoa que está dentro do codependente não vê, porque acha que é normal aquilo, não é? tem duas coisas, né? Às vezes ele não vê, por causa do processo de negação, que é um dos sintomas muito importantes. A pessoa nega, é como se ela não enxergasse, né? Então, ela nega para ela mesma, não é para o outro, é para ela mesma. Então, é como se ela não enxergasse. Tem isso. Ou ela enxerga, mas ela minimiza, justifica. Ah, não, ele faz isso porque, nossa, tanto estresse no trabalho, o chefe dele é horrível, Tá cansada, tá com dor de cabeça. cansado, isso. Ou então ou ela nega ou ela justifica, de qualquer modo, ela fica. Então, assim, a questão básica da codependência ela está num relacionamento que é altamente ou tóxico ou insatisfatório, mas ela fica, ela não sai. É muito difícil sair. Então, ela vai recebendo Ela cada vez menos sofre. e fica sempre naquela ideia mágica de quem sabe vai mudar. Que um dia, um momento pode acontecer um milagre e ele perceber que eu sou a mulher da vida dele, né? Quando no caso é a mulher, né? Sabe uma coisa que eu achei muito interessante nessa parte também da pessoa querer ficar? Porque durante o relacionamento com o narcisista, né, a pessoa codependente perde o controle da vida dela mesma. Perde, Sim, né? sim. E Uhum. eu acho que nessa busca de controle, ela acaba se culpando ou aceitando a culpa mais fácil, porque quando ela aceita a culpa, ela de uma maneira está escolhendo ter controle da situação. Então, se eu mudar, se eu Uhum. fizer isso, se eu falar aquilo, então tá nas minhas mãos. Eu tenho Sim. controle do relacionamento, é só eu mudar, né? Então, Que é muitas vezes as pessoas ficam no relacionamento com sim. isso na cabeça. Claro, sim, e é o mesmo processo que a criança fez um dia. Quando a criança viveu, por exemplo, trauma complexo, né, uma situação disfuncional na família, então ela também não podia colocar fora. Ah, meu pai e minha mãe é que não são funcionais, não dá, né? Então ela colocava nela, porque colocando nela, ela pelo menos pode ter essa ideia de que ela pode mudar e assim conquistar esse amor, né? Então é a mesma coisa que ela fez um dia, ela repete no relacionamento no futuro, quando está assim, quando ela cresce. Nem vou falar que ela está adulta, mas quando ela cresce. Uhum. Mas é exatamente assim. E ela cresce conversando com as pessoas e com os próprios pais, como se elas fossem crianças ainda. Por exemplo, eu posso falar de mim mesma. O meu pai é Aham, narcisista. aham. E sempre que ele vem me visitar, por exemplo, ele me faz muito mal, muito mal. E quando ele vem me visitar aqui nos Estados Unidos, eu não consigo falar para ele, ó, procura um hotel. E eu sei que isso é uma codependência, porque eu sei que me Sim, faz mal, mas eu sim. viro aquela menina de 10 anos, ah, não posso fazer isso com meu pai, né? Eu não posso. Com o Uhum. meu pai, assim, é muito difícil. Essa codependência é uma coisa que eu trabalho sempre. Eu acho que, eu nem sei se eu vou conseguir um dia, porque eu acho que a culpa é maior do que a Uhum. codependência. Sim. Uhum.
Mas isso é uma coisa tão comum para as pessoas que ainda estão em relacionamentos, né? E com o filho, acho que é maior ainda o problema, né? As pessoas são relacionadas com os filhos. Sim, E o sim. que você diz sobre isso? Você tem a dizer sobre essa codependência dos pais com os filhos? Se tem alguma diferença com relacionamentos abusivos? O que você Olha, pode eu tenho visto na prática que quando as pessoas são codependentes dos filhos, eu diria que talvez mais difícil de trabalhar a recuperação, porque essas pessoas identificam essa codependência como amor de tal modo que a gente vai buscando mostrar para a pessoa que codependência, o apego na codependência não é amor, é outra coisa e faz mal para um e para outro na relação, né? Mas, explicar? assim, especialmente se for mãe, é dificílimo. Ela, assim, é uma coisa parece que assim tem uma raiz tão profunda que elas não têm assim coragem, por exemplo, de dar limite para um filho abusivo. Eu tenho visto várias situações assim. Elas não têm coragem. Eu vejo mães que se deixam agredir fisicamente e não dão limites. E não dão limites. E se você perguntar assim, mas você pensou em fazer uma denúncia? Imagina, não Nunca, faz. Não imagina, faz. melhor, nunca. Então, assim, o que eu vejo é que é mais fácil, entre aspas, as pessoas se recuperarem em relacionamentos homem-mulher ou casal, tanto faz o sexo, claro, mas assim, homem é mais fácil um parceiro se separar do que filhos. Filhos, dar limites para filhos é uma coisa terrível. E para pais também, né? Como você falou há pouco, né? Mesmo uma relação ascendente, também é bem mais difícil de trabalhar, mas eu já trabalhei e é impressionante uma pessoa se liberta dessa ideia de pai, de mãe. Eu acho bem legal esse trabalho, importante. Porque os pais, né, narcisistas, eles gostam de colocar essa pressão, essa culpa na pessoa, mesmo quando eles morrerem, né? Então, quando eu morrer, você vai lembrar de. Quando eu morrer, você. É, E é. eu tenho gravado na minha cabeça tantas vezes que eu ouvi isso, de situações. Eu falo, será que Uhum, eu vou. Eu fico pensando às vezes, será que eu vou me culpar mesmo quando eu morrer? Será? sim, Não é. chega a ser assim, mas Eu eu posso, vejo também como muito. vou até Oi, dar o meu depoimento. Meu pai também era narcisista. Eu nunca senti culpa alguma depois que ele morreu. Quando ele nossa, morreu, saiu uma pena. lágrima desse lado e nada mais do que isso. Mas eu não tinha raiva. Eu não tinha raiva. É, Ele não era importante mais, entende? Ele pisou tanto na bola, né? E ele não tinha um relacionamento afetivo. Ele se é. esgarçou o relacionamento, né? Então, assim, quando ele morreu, eu não senti nada e não senti, nunca senti culpa depois. Então, essa história de sentir culpa depois não é obrigatório, tá? Que bom saber. Não é, não é. Ai, gente. Vamos ver o que o pessoal tá falando? Ó, a Vamos Malu lá. acabou de falar, realmente é mais fácil se impor com um parceiro amoroso do que com a família. É, É. né? E a gente pode treinar isso com os amigos também. Porque os Uhum, amigos se gostam da gente, é isso que eu falo, treina os seus limites com os seus amigos. Os seus amigos vão te uhum, entender, vão ficar numa boa. Daí uhum, vai passando pro relacionamento amoroso, faz a mesma coisa, né? Então, é um uhum. treino, porque aquele fica gravado desde criança, essa forma de agir, não é? Mas veja, tudo é programação, não vamos esquecer, né? Tudo que a gente tem, inclusive em Sim. relação à família, esses títulos, pai, mãe, filho, tudo é programação. Ou seja, a gente pode se libertar de qualquer programação. É bom lembrar, né? Exatamente, neuroplastia, Uhum, gente. uhum, Mudei me amando mais. Adoro ouvir isso, gente. uhum, Adoro. Mas então, o que a gente precisa pensar também, né, doutora, é como quebrar uhum. esse padrão. Por isso que as pessoas procuram a gente e falam, Gabi, doutora Elizabeth, como que eu faço para ficar melhor? Né? Quando vocês perguntam isso, gente, o que vocês estão perguntando pra gente é como é que eu quebro a minha codependência, né? E é muito mais complexo do que falar pra você, olha, bebe 2 copos d'água e, sabe? Não, é um procedimento. E a doutora Elizabeth tem umas playlists ótimas no canal dela que fala sobre codependência, como quebrar a codependência. E eu também fiz vários vídeos no meu canal sobre isso. Mas fala um pouquinho, doutora, sobre o padrão, como você lida com isso.
no seu Assim, trabalho, você está falando do tratamento, do especificamente? tratamento? Tá. Sim. Então, a primeira coisa, o que eu acho importante entender é que as pessoas perguntam se tem cura, assim, como é que é? Então, assim, vamos clarear, né? Não é uma doença. Embora a gente fale que seja patológico, né? Mas, assim, não é uma doença, como a gente entende doença, uma coisa que tem um começo, meio e fim, né? Muitas vezes, né? Então, assim, é um transtorno. Eu vejo a codependência como um transtorno de personalidade e abaixo disso um transtorno de identidade. E olha como isso é profundo, ou seja, o que a pessoa pode fazer? A pessoa pode superar os sintomas da codependência, né? Ela pode ir trabalhando o processo é um processo de amadurecimento, de tratamento da cura da criança interior, que a gente, né, que eu também trabalho bastante no canal, e amadurecimento, ou seja, a gente desenvolve o adulto dessa pessoa, porque de um modo geral essa pessoa cresceu, mas emocionalmente ela ainda está infantil. E quando eu falo isso, por favor, ninguém se ofenda, não é essa a ideia, mas Não, é explicar de como funcionam as emoções. Então, no ponto de vista das emoções, ela continua na fase infantil. Então, é criança. preciso que ela desenvolva esse adulto dela, para esse adulto tomar as decisões na vida. Porque enquanto ela não faz esse trabalho, quem toma as decisões é a criança interior. A criança interior, um Uhum. crítico interno muito forte. Então, assim, ela é conduzida por essas programações. Então, quando você trabalha, quando se faz um tratamento, é esse o principal ponto, né? Desenvolver esse adulto, curar essa criança e seus traumas do passado, da infância, mesmo da vida adulta, e fazer com que esse adulto vá tomando cada vez mais o lugar de quem conduz a vida da pessoa. E é impressionante, porque na medida em que esse adulto vai ganhando poder, a pessoa vai sentindo, opa, minha vida vai mudando mesmo. É Se muito apodera, interessante. você se Isso. enche de Então, orgulho por si. com É, certeza. Então, assim, o trabalho é de superar aqueles sintomas que são da programação anterior dessa criança interior ferida. Então, por isso que eu falo de superação, não falo em cura. uhum, exato. Crescimento pessoal, né? Vamos dizer. E, e como você já teve algum paciente que você percebeu que é codependente, mas não acha que teve uma infância ruim? Ah, sim, várias pessoas, né? Inclusive, assim, muitas vezes a questão principal, ou não sei se pode dizer principal, mas uma das questões que mais aparecem é uma questão externa, por exemplo, bullying, né? Crianças que em casa até tinham um ambiente bom, mas que sofreram muito bullying na escola ou na vizinhança, e aí isso foi gerando uma série de questões pela vida fora, né? Então, assim, tem essas situações, e tem outras pessoas que a gente diz, eu chamo de traumas invisíveis. O que eu chamo de. Por quê? Porque traumas invisíveis? Porque a pessoa não se lembra de situação alguma que possa ser abusiva, assim, nada grave, ela não se lembra de nada assim, mas a gente sabe que aconteceu. Quem sabe numa medida meio microscópica, de tal modo que ela não consegue lembrar de um fato específico, mas ela viveu, sim, uma situação traumática e constante, mas ela não se dá conta mais. Então a gente chama de traumas invisíveis, né? Mas é porque É, muitas vezes a pessoa também esquece. O cérebro, ele protege a pessoa, ele faz um bloqueio de algumas situações vivenciadas, e a pessoa pode dizer, ó, eu não me lembro nada de da idade X, sei lá, de 3 a 10 anos, não lembro nada. Então, assim, e você sabe que por trás desse não lembro nada, existem aí situações bem possíveis de traumas, e nem sempre o trauma dá para perceber. Por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tinha uma mãe brava, que olhava de um olhar, que fuzilava com o olhar, quando ela, né, fazia alguma coisa errada, fuzilava com o olhar. De repente, aquilo não é uma coisa que a pessoa vai se lembrar. Está entendendo? Mas é bem vai ficar sutil, no é bem. inconsciente dela. Uhum. Como eu falo bastante no meu canal sobre estresse pós-traumático, esses traumas que acontecem muitas vezes na criança acabam virando um estresse pós-traumático. E quando isso acontece, a memória fragmenta da criança. Então, muitas vezes você vê um olhar, por exemplo, você está conversando com alguém que faz um olhar, aquele mesmo olhar, você nem sabe por que você ficou apavorado. É, Mas você
lembra, ou então alguém fala a mesma coisa que o seu pai ou sua mãe falava na infância, Uhum. e você nem sabe por que você sente, né? E podem ser ocasiões também, né? Por exemplo, foi numa festa que aconteceu a pior coisa, que você foi maltratado e tá passando uma Uhum. música durante a festa. E Uhum. daí você não sabe por quê. Sempre que você ouve aquela música, você não se sente bem. Isso Uhum. tudo é fragmentação da memória. E fazer Uhum. terapia é muito bom, né, doutora, quando você Uhum. tem essa fragmentação, essa estresse pós-traumático, vai juntando os pedacinhos do quebra-cabeça e ver. Uhum. Daí, quando você entende o quebra-cabeça inteiro, daí você melhora com o estresse pós-traumático. Por isso que é tão importante fazer terapia, não é? Não dá para fazer Sim. sozinho. Realmente, muitas pessoas me perguntam se dá para se curar, né? Elas falam se curar, vamos lá, né? Se dá para se curar da codependência ouvindo os vídeos, estudando livros. Gente, desculpa, esquece. Não dá, não é suficiente. A programação ela é muito abrangente na mente da pessoa, e numa fase muito precoce. Então, assim, E as pessoas pessoal, precisam de cada um ajuda é externa. diferente. Uhum. Nem que seja de um grupo de mútua ajuda, porque não precisa ser um terapeuta especificamente, pode ser um grupo de mútua ajuda, mas a pessoa precisa de referências externas, de apoios externos, para conseguir se enxergar e perceber suas questões. Exatamente. Ai, que bom que a gente Uhum. está conversando sobre isso. Também recebo essa pergunta bastante. Aham. Ó, olha só, a Viviane Pardal está falando, e como lidar com quando a criança é pré-adolescente e você é separada? E a criança sabe que o pai é narcisista. Como lidar ou até mesmo aconselhar? Como lidar com o quê? Com a criança ou com o Provavelmente com pai? a criança no o relacionamento deles, né? Talvez seja. Como Veja, lidar. Assim, a criança nunca vai saber exatamente, principalmente se é pré-adolescente, eles não têm essa consciência ainda, eles não conseguem ter essa consciência completa, né? O nosso cérebro evolui até a gente, metade dos 20, 25, por aí. Então, uhum. por isso mesmo, né, doutora, que crianças não podem ser diagnosticadas narcisistas até depois de adultos, Mas eu né? acho que ela está dizendo. E muitos adolescentes têm comportamentos narcisistas, mas é um tipo de achar a identidade. Eles estão procurando a própria identidade que parece um narcisista, né? Você pode falar, por favor, sobre isso, que eu acho muito interessante? Mas a pergunta dela me pareceu que seria assim, que uma criança cujo pai é o narcisista, como lidar com a criança, não é isso? É isso? É o pai narcisista, é o pai. Isso. Vamos Tá. falar sobre isso primeiro, que eu estou me enrolando, desculpa. Ah, tá bom. Depois a gente volta para a sua questão, que também é interessante, não tem problema, tá? Então, assim, veja, uma pessoa não tem poder exatamente sobre a relação de outras duas. Se já é difícil ter poder sobre uma, imagina sobre duas, assim, né? A relação das duas, né? O que eu acho que ela pode fazer é dar reforço positivo para essa criança, não no sentido de tentar compensar, mas fazer um ótimo papel de mãe e realmente contribuir o máximo que puder para uma boa autoestima, para a criança ter uma boa autoimagem, para entender bem o que essa criança está pensando de si mesma, para estar próxima, para ser apoiadora, para amparar, porque assim, provavelmente essa criança não vai se sentir tão amparada por esse pai. Né? Então, assim, ela precisa de uma outra referência de amparo, de apoio, dela sentir que pode confiar nessa mãe. Então, quanto mais ela puder ser uma boa mãe, né? Alguém que dá as condições adequadas para essa criança ou pré-adolescente se desenvolver e ser mais autêntica possível, melhor. Porque o que acontece é que a criança, filha de um pai narcisista, e você pode me dizer isso, eu também posso, né? A gente acaba distorcendo todo o nosso desenvolvimento para funcionar de uma maneira que é meio fake, não é a autenticidade. Então, o tratamento ajuda a gente a ser mais autêntica, Se né? encontrar, se achar, se Se conhecer. achar e ser autêntica. Então, o que ela pode ajudar é tentar fazer com que essa criança seja mais autêntica possível e que não se engane, que não se deixe enganar dentro da teia do narcisista. Mas veja, é um poder relativo, né? Não é uma coisa que ela vai conseguir totalmente, porque esse pai já está lá na história, né? Forma de ela conseguir, eu acho que uma forma que ajuda é a gente validar a criança, né? Quando a Uhum, criança tá triste por um motivo que ela tem motivo. Porque muitas claro. mães, por exemplo, o pai fez alguma coisa, a mãe, tudo bem, ele só tá nervoso, porque a mãe é codependente também, né? Sim. Então,
Ah, você tá triste, não tem problema, ela vai passar, né? Se a criança tá triste porque o pai gritou e você sabe que foi exagero, eu acho acho que seria bom para as pessoas que estão tentando ajudar os filhos a validar aquele sentimento. Eu sei que você tá triste. Daqui a pouco ele se acalma, sabe? Mas não desvalidar o sentimento dela que tá certo, né? Claro, Desval... claro. Mas dizer a verdade, né? Mas É, é difícil quando é uma criança, porque a gente também não quer colocar o pai como filho, porque vai ser sempre pai. Mas eu acho que uhum, falar a verdade, pelo menos tudo que as crianças sentem é verdade. Então, validar os sentimentos da isso. criança, né? Com cuidado de não fazer alienação parental, né? Com certeza. Mas por isso que eu acho que se a gente chegar no caminho dos sentimentos, né? Se a gente for É. pelo caminho que você está se sentindo assim, e tá tudo certo, tá tudo bem que você está se sentindo Uhum. assim. Você tem motivo de se sentir assim. Sim, sim. Né? Não Uhum. falar mal dele, mas falar mais dos sentimentos, né? Eu Certo. acho que Uhum. daí protege um pouco a criança, Uhum. validando, e também não Uhum. faz a alienação parental. Isso, Ah, exatamente. ó, tem uma pergunta aqui da Ingrid, olha. Ah, Ingrid Martins. Doutora, qual o comportamento ideal de defesa quando um filho tem um pai border e uma mãe narcisista? mas quem é que vai se defender aí? Depende da Acho que idade também, né? Vamos pensar? depende da idade. Porque. Por isso que é tão importante fazer terapia, porque depende de tanta coisa, depende, sabe, depende de e- como e- você enxerga o mundo, depende de como foi o seu passado, depende das suas crenças, depende de tanta coisa, né? sim, e das circunstâncias específicas, quer dizer, qual é a situação que está acontecendo exatamente. Quando você fala uma mãe border e um pai narcisista, fica muito grande, muito vago, a gente não consegue chegar na situação específica, né? Em geral, na terapia, a gente é mais específico. O que está acontecendo aqui, e o que pode ser feito de modo saudável. Então, acho que dar uma resposta assim tão ampla fica bem mais difícil, né? Fica. Tem mais uma pergunta, vamos ver. Como diferenciar responsabilidade afetiva e codependência? Eu não sei o que ela quer dizer com responsabilidade afetiva. Talvez a maneira que eu vejo as pessoas me perguntarem, talvez seja o que ela está tentando dizer. É assim, uma pessoa, por exemplo, a mãe está preocupada com o filho de levar Claro, um casaco na escola que vai ficar frio. E tá. aquela mãe que, tá tudo bem, tá tudo bem, você tá doente, o que você comeu? Sabe, acho que essa é a diferença, né? Uhum. Mas responde você, doutora, que eu acho que a pergunta foi para você. Tá, claro, claro. Veja, eu acho que novamente nós estamos falando de uma coisa muito vaga, né? Eu acho que precisaria ver a situação específica para ver onde ela se encaixa. Se se encaixa. O que a gente percebe é assim: se uma pessoa tem responsabilidade afetiva, a, é fluida a relação é boa, a criança tem respostas positivas. Essa é a questão. Eu acho que assim, o que acontece na codependência é que a mãe codependente ela sufoca a criança. Ela tende a ser controladora demais, ela tende a muitas vezes decidir pela criança, ser super protetora. Então, e tudo quando entra nesta linha já não é positivo mais, porque aí desen, é, é como se tirasse poder da criança, né? Desempodera, desempodera a criança. E isso é ruim, porque a criança Tira a precisa, identidade. e conforme ela vai crescendo, ela precisa ir percebendo cada vez mais o seu poder na vida, de seus recursos. E se a mãe faz pela criança, se a mãe acaba usando o poder dela e não o da criança, quando é o momento da criança usar o dela, ela começa a deixar a criança mais insegura, a criança mais indecisa. Então, assim, ela estimula a insegurança, estimula sentimento de incapacidade, de fracasso. Então, nesse sentido, não sei se a gente conseguiu chegar no que ela estava perguntando, mas quando a gente percebe uma responsabilidade afetiva adequada, ela não, a criança continua sendo autêntica, ela continua respondendo muito bem e se desenvolvendo muito bem. E na codependência, não. Na codependência tem muita chantagem emocional do pai ou da mãe, né? Uhum, Ai, não acredito que você vai fazer isso com a mamãe, com o papai, né? E daí a uhum, criança vai perdendo a autenticidade, tentando agradar, virando codependente
né? E Uhum, repetindo tudo que os pais fizeram, em vez de saber, tá, eu sou uma pessoa independente. Meu limite é aqui, só aqui que eu termino e a minha mãe uhum, começa. Né? As pessoas uhum, têm que ter essa visão de, mesmo quando os filhos são pequenos até, né, eles têm as uhum, vontades próprias, eles vão errar e acertar e decidir o que eles querem. Então a gente claro. precisa, às vezes, deixar um pouquinho a criança experimentar para tomar suas próprias decisões, mas estar tá lá do lado quando ela cair no chão, né? Quando Uhum, ela precisar, você tá lá para ajudar e apoiar. Mas é uhum. muito importante isso. Mas tomara que a gente tenha conseguido responder. Torres Luciana está falando. EMDR é uma técnica que pode ajudar? Pode ajudar. A EMDR é uma técnica muito boa, e que pode ajudar na cura dos traumas, né? Ela tem essa função. Eu não sei se todo mundo sabe o que é EMDR, né? É uma técnica que usa, assim, ela usa dois pontos e movimento dos olhos, em relação a esses pontos. Eu estou dando só um exemplo, claro, tem outras técnicas, tá? Para as Uhum. pessoas, para que nesse movimento se conecte com a raiz, o local dentro do cérebro onde está localizado o trauma. Então, existem muitos estudos demonstrando que pessoas que tinham muitos traumas foram curadas de maneira até rápida, em alguns casos, desses traumas. Eu já fiz EMDR, você já fez? Eu já Alguma fiz, vez? já. Um que eu fiz foi com. Ele me colocou, o meu terapeuta, que eu amo de paixão. Ele Hum. me colocou um fone de ouvido e era um barulhinho assim, um no ouvido, outro no outro. Um A ouvido, outro no bineural, outro. né? Tem essa coisa. Tem outro Bilateral. nome. É, é. E ele ia fazendo perguntas, e ele falava para mim: vai pensando, você vai pensar em um monte de coisa diferente, mas não fica preocupada em decorar nada que você pensar. Só vai, só pensa. E daí, Tá. quando ele terminava, ele me perguntava: o que você pensou quando eu te perguntei aquilo? E às vezes não tinha nada a ver com a pergunta. Assim, isso Sim, que é interessante, porque talvez ali esteja alguma coisa conectada com o trauma de hoje. Achei sim. muito, muito interessante. Eu Você quando viu alguma eu fiz experiência assim, eu legal? fiz com essa, quando eu fiz foi com essa barra e que a luz ficava andando de lá para cá e a gente acompanhando a luzinha assim, né? Então, existem várias possibilidades, mas é bem interessante. Existem realmente evidências de cura de traumas, em estresse Uhum. pós-traumático, por exemplo. E o engraçado, é interessante quando você dorme aquela noite. Quando eu dormi, eu lembrei de um monte de coisa que eu não lembrava, assim, nunca nem tinha pensado. Sabe, que eu esqueci que tinha acontecido na minha Uhum. infância. Isso que achei tão interessante isso. Sim, sim. Eu gostei muito, eu recomendo. Uhum. Sim, sim. E as pessoas que não sabem o que é codependência? Explica para essas pessoas o que é codependência. Essa é uma dependência emocional, né? Porque as pessoas às vezes nem sabem o que é isso. Eu acho que a gente deveria ter falado isso no começo, Tá certo. Mas então vamos lá, né? A codependência, assim, codependência é um termo bem infeliz. Porque quem escuta esse nome pensa que sabe o que é e não sabe. Primeira Uhum, coisa, né? E codependência não é igual à dependência emocional. A dependência uhum, emocional é um dos padrões da codependência. A codependência é mais ampla, né? Então, se for para resumir muito assim, a codependência é quando uma pessoa assim tem uma crença básica de que ela precisa do outro para ser uhum, feliz, para ficar uhum. bem, para se sentir realizada. Ela precisa do outro e ela vai em busca, ela tem uma orientação muito forte para o outro, em vez de uma orientação para ela, ela tem muita orientação para o outro. Então eu preciso agradar esse outro para que esse outro traga o amor que eu quero. Eu preciso fazer o que ele Outro te precisa. faz feliz. As É, outras pessoas, a sua felicidade está na mão das outras pessoas, praticamente. Né? Então você tem que Existe fazer todo mundo feliz. Existem algumas definições que são interessantes também. Quem fala disso é, por exemplo, o Richard Grant. Isso, né? Agora eu me confundi com o nome dele, né? Mesmo o Ross Rosenberg também tem essa visão de que uma pessoa codependente é aquela que está num relacionamento tóxico e não sai. Uhum. Não sai. Sabe, né?
Uhum. Então Exatamente. são maneiras diferentes de conceituar, mas de modo geral é isso, né? A pessoa ela tem uma dependência tão forte desse outro e ela tem vários padrões disfuncionais nessa relação com esse outro que ela não consegue sair facilmente. É uma coisa, é bem difícil sair. Uhum. É como se fosse um vício, me perguntam bastante isso. É como se fosse um vício Essa de. pergunta é muito boa, né? Os estudos atuais, mais atuais, mostram que a codependência é a base de todas as dependências. Que um dependente de drogas, de compras, de comida, de trabalho, de qualquer coisa que seja, na base ele é codependente. Então ele tem uma dependência de pessoas. Então na base seria uma dependência de pessoas, e desses vínculos mal construídos na infância, esses vínculos disfuncionais na infância, e que vão se refletir nas dependências de qualquer outra coisa. Quer dizer, eu acho interessante isso. Quando eu Então, estou o, ajudando as pessoas aqui, desculpa, termine, depois eu falo. Imagina, Desculpa. então o circuito neurológico é o mesmo. O circuito de como funciona dentro do cérebro de um drogadito, uma pessoa dependente de álcool, cocaína, dependente de pessoas, de filho, de pai, de mãe, é parecido. É o mesmo sistema funcionando. Uhum. E quando a gente quebra um vício, a gente tem que achar outro, tá? Por causa dos hormônios. Eu falo bastante também no meu canal sobre isso, né? Os hormônios, é que a gente fica viciado no hormônio, é tudo fisiológico, é tudo igual, né? São É tudo caminhos igual. iguais É. de neurotransmissores. E Uhum. é muito interessante que você falou, doutora. Eu não pergunto do que você é viciado. Porque assim, as pessoas, eu sou viciada nisso. Não é do que você é viciado, em quem você é, em quem, né? Porque sempre tem um motivo atrás do vício. Sempre tem um motivo. Se a pessoa é viciada, ela tenta achar fora o que ela não consegue dentro dela. Então, se ela não consegue achar aquele amor de um pai, por exemplo, se não consegue aquele amor, ela vai procurar essa felicidade que o pai traria em fumar, por exemplo. É óbvio que tem a parte fisiológica, que é muito difícil tirar o vício, né? Porque é químico o Uhum. processo. Mas quando a gente faz isso junto com o acompanhamento emocional, fica muito mais fácil para a pessoa largar do vício, Sim, né? sim. Uhum. Demais. Nossa, adoro. Tô adorando falar com você, doutora. Ai, que bom, que bom. Muito Fico feliz bom. também. Uhum. Ó, a Ana Paula tá falando, doutora, você tem algum grupo? Não, eu não trabalho atualmente com grupos. Já trabalhei bastante, amo trabalhar com grupos. Atualmente eu só trabalho mesmo online. E, portanto, trabalhar com grupo online eu não dou conta. Então, eu trabalho só com individual. Uhum. Eu tenho um grupo de apoio, não sei se você sabe, doutora, no Facebook, que é para as Uhum. pessoas que foram vítimas de abuso narcisista. É Aham. Saúde Consciente com Gabi lá no Facebook. Tem Aham. bastante gente, mas para entrar vocês precisam ir no meu website, porque tem formulário para preencher antes de fazer o pedido, tá bom, gente? Então, vá no meu website, www.saudeconsciente.com. Senão as pessoas ficam tentando entrar e eles têm que preencher o formulário. Tá, tá. O pai narcisista é sedutor. Ele Ah, imita os sentimentos nossos para nos controlar. Podem usar um argumento nosso contra nós e fazer sentir que somos contraditórios. uhum. É hipnotista prático. Hipnotista, ele tá falando que hipnotista talvez possa ajudar, porque cortou a mensagem dele. Mas isso que é difícil de um pai narcisista, que eles sabem a gente, os pais, pode ser pai ou mãe, eles conhecem a gente como ninguém. Exato. É. Então, eles sabem exatamente o que vai machucar, exatamente como manipular o filho Uhum. Uhum. para conseguir. Uhum. É. E isso que ele falou, ou ela falou, não sei, também parece gaslighting, né? Assim, é, usar, assim, fazer a pessoa parecer contraditória, fazer a pessoa parecer confusa. O gaslighting acontece muito na infância. Né? Você está ficando louco, né? Isso não Isso, aconteceu.
Ou mesmo, E às até vezes a gente fala ficando louco, mas fala, você é burro. Qualquer rótulo que a criança receba dos pais, você é preguiçoso, qualquer coisa assim, é gaslighting, porque, afinal de contas, você já está imprimindo um rótulo de uma coisa que a criança não é. A criança não vai caber num rótulo, a criança é muito maior que um rótulo. exato. E mesmo quando a gente mesmo faz isso, as pessoas, sempre quando a gente usa exagero, sabe? Sempre faz isso. Isso é uma forma de gaslight que muita gente faz, né? É, Mas quando a gente está num isso mesmo. relacionamento com um narcisista e ele fala, a gente acredita. Esse é o grande problema, né? Uhum, Mas uhum. se a gente perceber, todo mundo faz dessa forma. Ninguém fala nada. E ninguém tá todo mundo sempre triste. Quando esses exageros, não É, existe exagero, né? essas Só uma falta de generalizações, né? comunicação. Essas Isso, generalizações são sempre perigosas, né? são sempre perigosos. Todo mundo faz isso, né? É, Não, todo mundo faz nada igual, gente. Tudo é, diferente. E a é. gente tem que parar de acreditar que você é muito preguiçosa, você nunca faz nada. Você faz, sim, e você sabe que você faz. Aquela história, você nunca me Ninguém ouve, fala né? pra você. Você nunca me ouve, né? Por exemplo, né? O Você casal nunca me ouve. brigando, né? É horrível isso, né? Gente, é horrível. Tem gente que consegue sair do relacionamento no começo quando percebe, que é ótimo, graças a Deus. É, Hum, e talvez isso já demonstre que a pessoa pode nem ser codependente ou ter uma codependência muito leve. Porque também tem isso, de níveis, né, gente? Quando a gente fala de qualquer distúrbio, qualquer transtorno, a gente sempre lembrar que pode ter um leve, um moderado, um mais grave, gravíssimo, né? Então, assim, uma pessoa pode ser levemente, ela pode ficar um tempo, mas aí percebe que está muito ruim, ela consegue sair. Tem várias opções. E acho que vale lembrar uma outra coisa. Existem alguns codependentes que tiveram um apego evitante na infância. Não sei se você já falou aí dos apegos, estilos de apego do Bowlby, John Bowlby. Já falou alguma eu vez? ainda não falei no meu canal, mas é ótimo esse tema. Pode É, falar, pode. é. Pois é, que assim, uma criança, ela vai se apegar aos pais de algum jeito. Ela vai se apegar. Esse apego pode ser um apego organizado, saudável, seguro, ou pode ser um apego ansioso, ou evitante, ou desorganizado, que são disfuncionais. Se for um apego ansioso, é aquela criança que vai ficar atrás dos pais, pedindo abraço, querendo afeto e buscando atenção o tempo todo. Uma criança pode ir por um caminho de se defender indo, fugindo. Ah, não quer me dar? Então tá, também não quero, não preciso, tá. Então ela vai entrar por um apego evitante, né, o evitativo, né? Ou uma criança pode ter um outro tipo de apego que é desorganizado, que é uma mistura de vários, que não vale a pena falar aqui. Na codependência é mais comum o ansioso, mas também tem o evitante. Então, às vezes, uma pessoa entra numa relação e aí ela começa a ficar com medo da relação, porque para ela a relação significa perigo. Então ela fica um pouquinho e já sai. Então, essa pessoa que sai rápido, a gente não sabe se ela está saudável ou se ela tem um apego evitante, então ela acaba saindo, escapando. Quer ver, por exemplo, pessoas que são codependentes têm apego evitante, têm uma tendência de encontrar homens casados ou mulheres casadas, quer dizer, pessoas casadas para se relacionar. Porque é uma maneira de eu estou no relacionamento, mas eu não estou tão íntima, então porque ela tem medo da intimidade, então ela faz o quê? Ela busca um relacionamento que ela sabe que não tem tanto risco de tanta intimidade, de ir tão É, adiante. Então, muito interessante. conscientemente a pessoa não se dá conta disso, ela pensa que ela quer. Não, eu amo, eu quero ficar com ele, eu quero que ele se separe da esposa, fique comigo e tal. Mas inconscientemente ela escolheu aquela pessoa porque ela não queria ter o risco de ter uma relação tão próxima. Então ela se sentiu mais segura, por isso ela entrou. Então, são várias as possibilidades aí, A não né? ser que é um narcisista que mentiu, né? Já é outra história. Que mentiu que não É, era casado, né? Tem casa, tem filho, tem pois é, né? papagaio Uhum, e tudo mais. é, É como se fosse o nosso cérebro, né? A fuga, a gente foge, ou a defesa, né? Ou a gente tem aquela adrenalina de fugir. Desde criança isso forma. Então é um padrão que forma também, né? De infância, de uhum. fuga ou de luta, né? A gente luta. E tem um terceiro que muitas pessoas não falam, mas que é o de luta de Congelar, congelar, congelar. congela. E isso é o que acontece, né, doutora, durante o relacionamento abusivo, que a Uhum. pessoa não. Muita gente fala, sai do relacionamento,
sair, a pessoa não sabe, sabe que tem que sair, mas fica sem fazer nada, fica passiva. É. E isso é Uhum. porque você tá num relacionamento tão abusivo, às vezes, foi o que aconteceu no meu É. caso, quando eu era casada com um psicopata. Mas você fica, é tão chocante o negócio que você não, você sabe que você tem que fazer, mas você tá tão confuso que é como se fosse aquele urso tentando pegar sabe, um coelhinho, o coelhinho se faz de morto, para que daí o urso desista e vai embora. Uhum. E Uhum. acontece isso dentro de um relacionamento com narcisistas. Às vezes a pessoa não consegue fugir nem lutar. Ela Uhum. tá tão Uhum. traumatizada, é daí que Uhum. saem os traumas, né? Dessa É. parte que a gente Uhum. congela, né? Uhum. Então, é, é isso tudo que a gente trata na terapia. Por isso que é tão necessário fazer terapia, gente. Uhum. Ai, eu esqueço isso no meu canal, sabe? Eu não canso de falar. Porque Aham. não, vídeo só não é suficiente. É bom para validação, né? As pessoas precisam de validação, de Uhum. apoio e de E terapia, compreensão. né? E de compreender, né? Mas não é suficiente, só compreender não é suficiente para se libertar. Exato. Por causa de todos esses padrões que a gente tem. Isso. Uhum. A E gente não padrões, e vários respeita. padrões inconscientes, né? E muitos padrões inconscientes. A maioria, eu acho, né? Inconsciente. A maioria. Mesmo quando a pessoa, né? Se a pessoa tem qualquer tipo de vício, começou com um padrão, né? É, claro. Muito interessante. A Isa está falando, quanto ao apego evitante, o histórico de abuso sexual na infância pode ser um fator para o desenvolvimento desse padrão? Sim, pode ser um fator, e é bem comum, bem comum. As pessoas, porque a sexualidade é um tipo de intimidade, não é o único, mas é um tipo de intimidade, e ela foi vivenciada de uma maneira extremamente sofrida e desadaptativa. Então, é possível, sim. Só que vamos lembrar, né? Basicamente, esse estilo evitativo, ele tem a ver com o estilo de apego com as primeiras figuras de autoridade. Então, mesmo se o abuso sexual aconteceu depois dessa fase do apego, essa evitação pode acontecer como uma estratégia, mas ela não corresponde ao estilo de apego. É bom lembrar. Isso, aliás, é uma pergunta bem interessante que várias pessoas me fazem assim: a gente pode mudar de estilo de apego durante a vida? Aí eu respondo: não, a gente não muda. E por que a pessoa perguntou isso? Porque antes ela se percebia ansiosa. Aí depois de um certo tempo, sofreu, aí ela passou a evitar relacionamentos, então ela acha que ela virou evitante. Não, não é assim, isso não é verdade. O estilo de apego é aquele original da infância com os pais, especialmente com os pais, né? Agora, aí pela vida fora, a pessoa vai mudando de estratégias, mas o estilo de apego vai ser o mesmo. Então, se ela tinha estilo de apego ansioso, enquanto ela não fizer terapia e superar isso, aquilo vai ser presente. Então, mesmo que ela evite, um dia que ela se relacionar com alguém, o estilo ansioso vai aparecer de novo. Uhum, Então, assim, exatamente. é importante observar e não confundir o estilo de apego com algumas estratégias durante a vida. Exato. Nossa, perfeito, perfeito. Nossa, amei essa pergunta e a resposta também. Ajuda muita gente, muita Sim, gente. sim. E muitas vezes, infelizmente, esse abuso sexual na infância está no inconsciente, porque foi na infância mesmo. E É, muitas pessoas não entendem porque não se lembram do abuso. é, é. E que depois de Uhum, conversar com muitos familiares, depois de ter crescido pessoalmente o suficiente para tentar se entender, aham. descobre. Ou então ela mesma começa a colocar o quebra-cabeça. Fala, Sim, nossa, sim. deve ter acontecido, né? E isso Uhum, tudo influencia mesmo quando está no inconsciente. uhum. Isso é muito forte. Sim, sim. O pessoal tá gostando da live? Pô, live maravilhosa, Que obrigada. bom, que bom. Obrigada a vocês, que são muito gentis de estarem aí nesse horário, né, vendo a gente. Aí, ó, falando nisso, então Tá, vamos falar mais umas duas perguntinhas tá para bom. responder? Vamos lá. Malu tá falando.
Um narcisista consegue ser perverso com a esposa e fingir ser bom pai com a filha por 17 anos. Sinto que meu pai real foi o que me descartou quando eu tinha 17. Se você me permitir, eu tenho uma Claro, teoria que eu vejo isso toda hora quando eu tá, tô. É uma teoria que eu claro. tenho. Eu acho assim, os narcisistas, quando são pais narcisistas, eles não são tão narcisistas, eles não são tão perversos como os filhos, crianças, porque eles têm poder sobre os filhos, eles manipulam os filhos fazem o que eles querem. Agora, quando a criança vira adolescente e começa a ter a própria liberdade, muitas vezes o pai narcisista descarta na adolescência e a criança nem sabe de onde veio. Pode até ser um filho dourado isso acontecer. Se o pai narcisista, por exemplo, se é o pai narcisista vê que perdeu o controle, é aí que ele acaba mostrando as caras. Mas ele não deixou de ser, ele não é que ele não era, ele não precisou ser, né? Porque você não tinha ainda independência suficiente para ele se importar, né, de ser perverso com você. Você Uhum. tem alguma teoria que você vê algum padrão nisso, doutora? Eu vejo também, assim, além do que você falou, que eu acho que é ótimo, né, perfeito, assim, muitas vezes o narcisista escolhe uma pessoa para ser aquela pessoa onde ele vai projetar, né, e ele geralmente projeta numa parceira. Assim, é claro que pode projetar, uma mãe pode projetar no filho, a gente vê muito disso, mas assim, pensando num homem, muitas vezes ele projeta numa parceira, é, e então, nesse caso, se ele projeta numa outra pessoa, ele escolhe muitas vezes uma pessoa para ser o tal do bode expiatório, né? Então, ele, quando faz isso, as outras pessoas passam meio que batidos. Então, também tem essa possibilidade, né? Não sei se você vê isso. É verdade, é verdade. Uhum, uhum. Ótimo lembrar. Mas mesmo às vezes, né, é impressionante, porque eu já vi casos que a criança, a pessoa, né, era filho dourado. E ela que sofreu mais, mais do que o bode expiatório, porque o bode expiatório estava acostumado desde da infância a ser maltratado, então nem dependia do Sim, pai. sim. Agora, há casos que a criança, o dependente, é o filho de ouro, e pelo fato do pai descartar, porque perdeu o controle, não quer, sabe? Porque o pai narcisista está querendo que o filho dourado seja a extensão dele, seja, É, continue sendo ele de alguma forma, né? Continue sim. vivendo a vida dele para sempre. Uhum, uhum. E quando ele percebe que não consegue isso, descarta e a criança, filho de ouro, cai lá de cima do prédio, né? Do Exato. cavalo. É muito Uhum. triste. Sim, sim. Entendo. É isso mesmo. Bom, gente, vamos nos despedir, porque a gente pode ficar aqui a noite inteira, tem muito assunto para conversar sobre isso. Eu sei que Claro, tem claro. bastante gente aí na live, mas se não, o pessoal não assiste depois. Enfim, a gente Uhum. pode sempre combinar de se falar de novo, se você quiser, doutora. As portas aqui estão sempre abertas, sempre que você quiser Agradeço. participar. Agradeço. E eu Então, agradeço a agradeço todos muito, vocês que muito a ficaram sua até presença. agora. Estava Oi, só desculpa. agradecendo, eu estava agradecendo o público que ficou até agora, assim, de todo o coração, né? Apareçam lá no canal. Coloca suas informações, por favor, para pessoas te acharem no YouTube e também aqui no Insta. Então, aí é @Elizabeth, bom, é Elizabeth Zameru, tanto aí quanto no YouTube, é fácil de me encontrar. Zameru com Z e L no final, Elizabeth com Z, TH. Então, é fácil de me achar. Se eu colocar com dependência Elizabeth, já vai ter a chance grande de É, me achar. já vai aparecer. Vai aparecer. Mas eu quero assim, agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, que acompanharam a gente até o final. As pessoas que fizeram as perguntas, que eu sei que é difícil a gente falar sobre isso. E especialmente a doutora que aceitou o meu convite e vir aqui participar dessa live maravilhosa com tanta informação boa. Hum. Agradeço a todos vocês. Se quiser falar mais alguma coisinha, pode falar e a gente dá um beijinho para todo mundo e vamos que vamos. Gente, a única coisa que eu queria dizer é não desista de você nunca, né? Assim, vai atrás dessa recuperação, faça o que você puder, faça das tripas corações para realmente conseguir se recuperar, porque vale demais a pena. Só isso que eu queria dizer. Um abraço para todo Vou mundo, ser feliz beijo no porque você coração de todo mundo e seu. pode. Beijão a todos vocês. Beijo, beijo, beijo. Até mais.
Até, Tchau, até tchau, boa mais. noite. Tchau, boa noite.